Isaías 53. Para a gente ler sobre esse texto maravilhoso, a qual fala sobre Jesus, aproximadamente há 700 anos de Jesus nascer, fala do sacrifício de Jesus. E nós vamos ler esse texto hoje. Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 12, né? São 12 versículos nesse capítulo. Nós vamos ler o capítulo todo. Amém? Diz assim, o primeiro versículo. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento excessivo, ele foi levado, e quem da sua geração se encontrou, pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Desculpa aí, Jennifer. Atrapalhei Jennifer ler, eu tive que chegar pro lado aí. NVI 23 é assim. A maioria das pessoas pensam, ou muitas delas, ou várias pessoas pensam que a história da Páscoa começa nos evangelhos. Pensam que tudo começa quando Jesus nasce em Belém e depois morre. Mas a verdade é que a história da cruz começa muito antes, séculos antes da encarnação de Cristo. Deus já havia revelado em detalhes
aquilo que aconteceria com o Messias. E a gente acabou de ler aqui Deus revelando em detalhes aquilo que aconteceria com Cristo. Entre todas as profecias do Antigo Testamento, talvez nenhuma seja tão clara quanto essa. Não sei se você já parou para pensar nisso. Nenhuma seja tão profunda, nenhuma seja tão impressionante como essa profecia de Isaías 53. E aí, como eu falei inicialmente, né? Este capítulo foi escrito, né? Essa profecia foi escrita aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. E aí nós juntos aqui, né, lendo, já lemos e vamos ler novamente, nós encontramos aqui o reflexo do servo. Aqui falando de um servo, mas apontando para Jesus. A descrição extraordinária de Cristo, exata de Cristo. O Messias rejeitado, o Messias sofredor, o Messias que morreria pelos pecados, o Messias justificado, o Messias que justificaria pecadores. O Messias que triunfaria após o sofrimento. Martinho Lutero chamou Isaías 53 de o coração do Evangelho no Antigo Testamento. Tal importância que tem Isaías 53 e tal importância Martinho Lutero viu nisso. João Calvino disse que neste capítulo Isaías descreve tão claramente a morte de Cristo que parece mais um evangelista do que um profeta falando. É muito claro o que foi escrito em Isaías 53. Aqui encontramos o coração da fé cristã, a obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Foi isso que ele fez, ele substituiu a mim e a você. Ele foi na cruz em nosso lugar. E aí nós vamos caminhar hoje por 3 pontos aqui. O servo rejeitado, o servo que sofreria pelos pecados e o servo que triunfa após os sofrimentos. Voltando para o versículo 1, diz assim: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Então Isaías começa com uma pergunta cheia de tristeza, na verdade. Quem creu? Já parou para pensar nisso? Alguém que você está ensinando, você está ouvindo o que eu estou falando? Você está colocando em prática o que eu estou falando? Sei lá, para um filho, para uma filha ou para alguém. E você está falando isso, repetindo, porque na verdade a pessoa não está colocando em prática aquilo que você falou. E é uma pergunta com tristeza que Isaías faz. Quem creu na nossa mensagem? É quem foi revelado o braço do Senhor. E muitos rejeitaram Jesus. Muitos não creram em Jesus. Muitos rejeitaram o braço forte do Senhor como aquele braço que salva. A mensagem sobre o Messias seria proclamada, mas muitos não creriam, como foi proclamada, como está sendo proclamada, e muitos não creem. E como será proclamada, e muitos ainda assim não vão crer. Essa pergunta de Isaías revela algo importante. A maioria, ou melhor, o maior problema do ser humano não é a falta de evidência de um Salvador. Não é falta de evidência de que existe alguém que salva. O maior problema do ser humano é a incredulidade. É o coração incrédulo que não crê que existe um Salvador. Que não crê que existe alguém para poder salvar a vida dele da condenação eterna do pecado. Gente, as pessoas, inclusive na mídia, elas falam que querem o Jesus paz e amor. Elas não têm problema em aceitar o Jesus paz e amor, o Jesus do não julgueis. Mas elas têm problemas em aceitar o Jesus que diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Esse Jesus as pessoas têm problema em aceitar. Esse Jesus as pessoas têm problema, sim. Elas não querem esse Jesus. E é essa mensagem
que é rejeitada pelas pessoas quando Jesus chama: vinde, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque, na verdade, o que o mundo prega hoje em dia, aceite-se quem você é, faça o que você achar melhor. Você é o dono de si mesmo. Ninguém controla a sua vida. Mas o Jesus que fala, negue-se a si mesmo e siga-me, as pessoas rejeitam. As pessoas criam uma caricatura de Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Elas criam um Jesus para poder satisfazer os desejos dela, mas não o Jesus verdadeiro da Bíblia. Existe o ano aceitável do Senhor, mas existe o dia da vingança do Senhor. A palavra do Senhor é clara em falar isso. Existem as coisas boas que a gente lê e a gente, absorve no Evangelho e a gente se sente bem, mas existem as coisas que a gente lê, olha, aprende e quando a gente engole seco, desce seco, porque está falando de nós, está falando do nosso pecado, está falando de quanto somos maus. Esse Jesus as pessoas não querem. Jesus está na mídia, Jesus está, inclusive, nas novelas, nos filmes. Mas será que é o Jesus verdadeiro? Ou será que é uma caricatura criada pelas pessoas? Será que é uma caricatura criada? E eu tenho certeza que é uma caricatura criada. Jesus realizou milagres e as pessoas querem esse Jesus de milagres. Jesus pregou com autoridade, cumpriu profecias, mas na hora de chamar as pessoas à responsabilidade, as pessoas não queriam esse Jesus. O Jesus que chama as pessoas à responsabilidade, as pessoas rejeitam, as pessoas não querem esse Jesus. Quem creu na nossa mensagem? Quem creu? As pessoas rejeitam esse Jesus. Que não pede um dia da vida, pede a vida toda. Não pede uma parte da vida, pede toda a vida. Não pede um cômodo da sua casa, pede a sua casa toda, a sua vida toda, a sua família toda. As pessoas não querem esse Jesus. Esse Jesus elas rejeitam. Esse Jesus elas rejeitam. E é interessante que a gente até lá no Evangelho de João, quando a gente já estudou isso, vai dizer que ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, eles não creriam. Jesus começa, em outras situações, Jesus começa a falar sobre as cidades impenitentes. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Eu não lembro o texto exatamente, porque eu não escrevi aqui, mas eu estou lembrando desse texto agora. E vai falar sobre isso. Se eu tivesse realizado tanto de milagres que eu realizei em tal lugar, em vocês, ou melhor, a essas pessoas, se eu tivesse realizado a mesma quantidade de milagres que eu realizei em vocês, nos outros, não é isso? Certamente eles creriam. Mas a incredulidade de vocês é tão grande que nem eu realizando milagre vocês creem. Vocês se convertem. E por várias vezes, várias pessoas passam por essa situação. Elas veem a mão de Deus, elas veem o livramento de Deus, mas elas não conseguem entregar a vida para Deus. O jovem rico foi assim. O que eu tenho que fazer para poder ser salvo? Bom mestre. Você tem observado os mandamentos? Sim, desde a minha mocidade tenho observado. Tenho observado tudo. E pode ser que ele tivesse observado, sim. Não a ponto de nunca ter errado, mas pode ser que ele observasse, sim. Mas Jesus fala para ele, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. E Jesus estava querendo falar para ele em outras palavras. Você ainda não entregou sua vida totalmente para mim. Existem coisas na sua vida que são mais importantes do que eu. Você não quer a salvação, você quer essas coisas. Quantas pessoas, talvez você um dia pregou, talvez você um dia antes de ter recebido o Evangelho, e você não queria porque, não, eu vou ter que abandonar isso aqui se eu seguir a Jesus, mas eu vou ter que abandonar aquilo dali. Ou seja, em outras palavras, quando a gente fala isso, quando nós falamos isso, quando as pessoas falam isso, elas estão querendo dizer que essas coisas são mais importantes do que Jesus. Que essas coisas são mais importantes do que a salvação. Quem somos nós? Será que existem coisas na nossa vida que ainda são mais importantes? Jesus, e eu não posso me entregar para Jesus ainda totalmente porque eu vou ter que abandonar isso aqui. E aí a gente, mais uma vez eu volto a dizer, como estamos dizendo sem dizer que, que aquilo é mais importante que Jesus na nossa vida.
por causa da incredulidade, né? Nós glorificamos a nós mesmos, nós atribuímos as nossas coisas ou as coisas que ganhamos a nós mesmos e não damos glórias a Cristo. E se atribuímos a nós, é por isso que colocamos muitas vezes até nós mesmos como nosso próprio Deus, não achando que precisamos de um Salvador. Incredulidade é a marca do coração humano caído, lá no Éden. É a marca do coração caído. Incredulidade. Versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. A imagem aqui é de um broto surgindo da terra seca. Nada de impressionante. Nada de grandioso. O Messias viria de forma humana, humilde. Ele não nasceria em palácios, não estaria coberto de ouro, não viria cercado de exércitos, espadas, lança. Jesus nasceu numa manjedoura. Na manjedoura ele nasceu. A gente cantou isso hoje aí, né? Eu estava lá fazendo os bolsos, mas eu estava cantando junto. Na manjedoura ele nasceu. O rei de todo o universo não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura. Reino de Deus de ponta cabeça. Em uma família simples, em uma cidade desprezada. O que Natanael falou da cidade que Jesus viria? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, lá em João 1,46. Mas Deus escolheu exatamente isso, porque o reino de Deus não se estabelece através de aparência humana. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O reino de Deus não se estabelece através de aparência humana. Glórias a Deus por isso. Deus vem trazendo o seu Filho para poder mostrar como é o reino dele. Uma coisa que eu sempre lembro e sempre me traz à memória é que a primeira pessoa que aparece falando sobre o reino de Deus é João Batista. João Batista não está coberto de ouro, não é rico, não está dentro do templo, porque o templo já estava corrompido. Não aparece, né, com roupas cobertas de ouro, na verdade, roupas pele de camelo, cinto de couro. Não se alimentava do melhor, nos maiores banquetes, mel silvestre, gafanhoto. E olha quem começa falando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Alguém com uma aparência totalmente humilde, mostrando que o reino de Deus não tinha nada a ver com coisa física, não tem nada a ver com coisas dessa terra. Eu sei que as pessoas sempre querem voltar para a antiga aliança, olhar para o templo na antiga aliança, para aquela beleza, para todos aqueles detalhes nas construções, para o ouro, para as pedras preciosas, para todo aquele ritual. Mas aquilo foi importante até certo tempo, mas aquilo passou, a nova aliança não aponta para isso. Aquilo foi provisório, na verdade, porque, assim como eu falei hoje, a Páscoa não aconteceu só quando Jesus nasceu, morreu, foi crucificado, ressuscitou. A Páscoa é lá atrás. A Páscoa não é um plano B de Deus. A antiga aliança foi algo provisório, até que se acontecesse aquilo que Deus estabeleceu que aconteceria para poder salvar a mim e a você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Versículo 3. Interessante, antes de falar do versículo 3, o versículo 2 fala que ele não tinha aparência nenhuma, né? Para que desejássemos. Aí faz a comparação, eu esqueci de falar sobre isso. Sobre a questão de um broto, algo simples saindo da terra. E talvez você já ouviu as pessoas falar, e talvez eu também já tenha falado, e não tinha parado para pensar isso, e estudando, é claro. Que às vezes a gente vai falar, Jesus era feio, era terrível a aparência dele. A Bíblia não diz que ele era feio. Diz que ele era alguém comum, que se estivesse no meio de nós não saberíamos quem era. Por isso, ser desse jeito. Alguém simples, que você não olharia para ele, esse é o rei. Esse aqui é o rei. Não tinha nada para que atraísse, que apontasse para ele, que você olhasse,
fisicamente, já que o reino de Deus não tem nada a ver com físico, né? Aparente. Não tinha nada para que olhássemos para ele e dissessem, esse aí é o rei. Mas ele era o rei. Ele era o rei. E ponto final. O Salvador. Ele é o Salvador. Então não tinha como, no meio de uma multidão de pessoas, as pessoas reconhecerem. Inclusive, quando a questão da traição, Judas tem que beijar Jesus no rosto para poder os soldados saber quem era. Porque era igual, se vestia igual, todo mundo era igual. Não tinha como saber quem era. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos estima. Estima significa apreço, carinho, consideração. Ninguém tinha consideração por ele. Não tínhamos carinho nenhum por ele, estima nenhum por ele, consideração nenhum por ele, porque ele era um homem igual a todos os outros homens. O Messias não seria apenas ignorado, ele seria desprezado. A palavra hebraica aqui descreve alguém que é tratado sem valor algum. Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado na sua cidade, foi rejeitado por aqueles que ouviram a sua mensagem. Homem de dores. Cristo experimentou o sofrimento humano. Ele conheceu a rejeição, ele conheceu a solidão, ele conheceu a dor, ele conheceu a tristeza. Ele veio e habitou entre nós. O Deus vivo vem e habita entre nós através do seu Filho e passa todas as coisas que passamos. Matthew Henry diz que Cristo não só apenas viveu o sofrimento humano, ele entrou no sofrimento humano. Ele entrou na história do sofrimento humano. Ele sentiu na carne, na pele, ele sentiu como é o sofrimento humano. Existe alguém que tenha feito isso por mim, por você? Existe alguém que a história relata que tenha feito isso? Olha a importância de Jesus, nossa Páscoa. Olha a importância de Jesus para nós. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. A humanidade humilhou Jesus na cruz. E provavelmente pensou, ele está sendo castigado por Deus. Se fosse de Deus, realmente, não iria para a cruz. Se fosse um profeta, não iria. Ele foi castigado por Deus, sim, estava sendo castigado por Deus. Mas Isaías revela algo extraordinário. Cristo não estava sofrendo pelos seus pecados, ele estava sofrendo pelo meu e pelo seu pecado. Castigado por Deus, sim, foi Deus que levou Jesus até a cruz. É interessante que em Jesus a gente vai ver alguém inocente sendo levado à cruz por Deus, mas também não foi obrigado, porque ele era Deus também, ele também se entrega. E em João, ele diz isso, no Evangelho de João, né, relata sobre isso. Ninguém toma minha vida, eu mesmo dou, eu mesmo entrego. Quando vão buscar Jesus, Jesus não se esconde, não corre. Quando tinha que se entregar, ele sou eu. E o Evangelho de João vai relatar, acho que é João, né, que relata que os homens até caem na hora que ele fala, sou eu. Jesus não se esconde, ele se entrega. Ele é um sacrifício que Deus entrega. É Deus mesmo que sacrifica Jesus. Olha que coisa terrível. O próprio Pai sacrifica o Filho. Quando a gente olha até lá para Abraão e Isaac, a gente consegue já ver ali a representatividade do que aconteceria. Seria algo terrível. O pai não faz, Abraão não mata, mas Deus faz isso. Olha a comparação. Às vezes as pessoas colocam Abraão acima de Cristo, acima de Deus. Não, tem que ser como Abraão. Gente, Abraão não fez aquilo que Deus fez por mim e por você.
Abraão não sacrificou Isaac. Mas quem que entrou no lugar de Isaac e apareceu entre os arbustos? O Cordeiro. Cristo está espalhado em toda a Escritura, basta a gente reconhecer. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, dali já mostra quem que morreria no lugar de cada um de nós. O Cordeiro. Cristo, Deus proverá o Cordeiro para o sacrifício. E Deus proveu o Cordeiro para o sacrifício. E por isso você tem esperança de vida eterna hoje. Por isso que nós temos a esperança de vida eterna hoje. Aleluia. Glória a Deus. Cristo foi castigado por Deus na cruz, sim. Mas quem merecia estar lá era eu e você. Foi ferido. Sim, se as pessoas falarem, ele foi ferido por Deus, ele foi castigado por Deus, elas falaram certo. Mas é porque essas mesmas que falavam que deveriam estar lá, nós mesmos deveríamos estar lá na cruz. Não Cristo. Não Cristo. Versículo 5. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos curados. Aqui temos a doutrina da expiação substitutiva. Alguém tem que pagar. A dívida não fica sem ser paga. Existe uma dívida a ser paga. E essa dívida não foi perdoada e deixou impune. O pecado, a culpa pelo pecado tem que ser pago. Mas eu e você somos incapazes de pagar. Então Deus vai lá e paga através do seu próprio filho. Ela precisava ser paga. E aí é a doutrina da expiação. Jesus substitui a cada um de nós que crê nele lá na cruz do Calvário. Nossas transgressões, nossas iniquidades, nosso castigo que a gente leu aqui, Jesus sofreu em nosso lugar. Tudo aquilo que a gente deveria sofrer, Jesus sofreu. Charles Spurgeon diz que o pecado foi colocado sobre Jesus como se fosse dele. E a justiça de Cristo é colocada sobre nós como se essa justiça fosse nossa. O pecado foi colocado sobre Jesus como se ele fosse o culpado disso, para que a justiça dele seja colocada em nós como se nós fôssemos justos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Na cruz aconteceu a maior troca da história. Cristo recebeu nossa culpa e nós recebemos a sua justiça. Pelas suas feridas fomos sarados, como lemos. Essa cura é principalmente espiritual. O maior problema da humanidade não é a doença física, é o pecado. Pode até morrer com alguma doença física, mas sem ser curado por causa da doença do pecado, está perdido. Sem receber perdão de pecados, está perdido. Quando Cristo cura aquele homem ali que é colocado no telhado ali pelos seus amigos, a primeira coisa que ele faz, ele não cura. Ele perdoa os pecados, ele diz, os seus pecados estão perdoados, porque ele mostra o que é mais importante para o homem. Não é a cura física, mas é a cura espiritual. É o que importa mais. Só que como Jesus era Deus, ele cura o homem também. Só que primeiro ele mostra, esse homem precisa de perdão. Primeiro ele mostra isso, ele está mostrando para a gente hoje. A gente precisa de perdão, a gente precisa de Cristo, a gente precisa de salvação. Mais do que qualquer outra coisa. A cura espiritual é a principal. O maior problema do homem é o pecado. Cristo veio trazer cura para mim e para você. Só Ele podia fazer isso. Só Ele podia fazer. Dê valor a isso. Dê valor a isso. Versículo 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É interessante que, já olhando lá desde o céu, o diabo se voltando para as suas próprias vontades, se voltando para os seus próprios caminhos, viveu para si mesmo, olhando para o próprio umbigo. E se a gente não se voltar para Deus, a gente vive como o diabo. A gente vive como essas pessoas que estão seguindo ao diabo. Isaías aqui descreve a condição humana sem Deus.
somos como ovelhas perdidas. É interessante que a ovelha, toda ovelha precisa de um pastor, porque ela não sabe ir aos lugares sozinha. Olhando na história, olhando como um pastor cuida de uma ovelha, se não tiver alguém para direcionar, para se alimentar, para beber água, para cuidar, as ovelhas se perdem e morrem. E a gente sem Deus, sem Cristo, estava assim. Sem Deus, sem direção. Voltando para o seu próprio caminho. Caminhando por caminhar, andando por andar, vivendo por viver. Mas em Cristo nós temos um propósito. Nós não caminhamos só por caminhar. Nós estamos caminhando nessa terra, mas indo em direção à Nova Jerusalém. A esperança viva. Sem Deus, não temos direção, não temos proteção. Nós não temos capacidade de ir a Deus sozinho. Ninguém veio ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Isso é pecado. Cada um viver por seu próprio caminho, andando somente pela sua vontade. É viver independente de Deus. Mas então vem uma das frases mais profundas da Bíblia. São várias, mas essa é uma delas também. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de todo aquele que nele crê. Por isso você tem esperança de vida eterna, porque o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Deus colocou sobre Cristo o peso do nosso pecado e nos justificou. Deus tratou a Cristo como nós precisávamos ser tratados, merecíamos ser tratados, para nos tratar como Cristo merece ser tratado, como filhos justificados, justos. Foi isso que Deus fez. Por isso você tem direito à salvação hoje. Não é pela sua obra, não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Se ele não fosse até a cruz, você e eu, nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna. É aquela situação de se vira, você que contraiu essas dívidas, você que pague, mas Cristo não fez isso. Cristo assumiu a dívida para ele, pagou no nosso lugar. Ele não falou, você que arrumou esses problemas, se vira. Não, Cristo falou, eu assumo essa responsabilidade. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Aqui aparece a imagem do cordeiro sacrificial. Durante séculos Israel sacrificou cordeiros, né, na antiga aliança. Mas todos aqueles sacrifícios apontavam para quem? Para Cristo. João Batista declarou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Sigam ele. Busquem a ele. Vão atrás dele. Corram atrás dele. Isaías também diz que ele não abriu a boca. Jesus permaneceu em silêncio diante dos seus acusadores. Ele poderia ter se defendido, poderia ter destruído seus inimigos, mas escolheu se entregar voluntariamente. Do que o Senhor é chamado? Inclusive tem música até aí que fala, Jesus é o nosso advogado. Jesus não teria argumento suficiente para se defender diante do Sinédrio, diante daquele povo? Não teria? Teria. É só você olhar para toda a história de Jesus até ali, que Jesus sempre tinha a resposta certa para eles. E às vezes a resposta era uma pergunta, mas Jesus sempre tinha a resposta certa. Jesus não teria, claro que teria, todos os argumentos, porque também ele era Deus. Mas foi para a cruz como uma ovelha muda. Foi para a cruz como eu e você deveríamos ter ido. Indesculpável. É interessante que se temos culpa, o certo é que se alguém é honesto, ela tem que tentar se defender. E fica quieto, você tem culpa, você está indo porque você tem culpa. E Jesus foi como se ele tivesse culpa, ele não tinha culpa. Percebeu isso? Ele foi como alguém que era culpado, ele não tentou se defender. Porque, na verdade, o peso do pecado que estava sobre ele era nosso. Ele estava indo andando para a cruz, indo para o madeiro, como se fosse culpado, sim. Como alguém que não tinha como se defender, porque, na verdade, não existia um argumento para se defender. Quando você é culpado, sou culpado sim, ponto final. Ah, você vai morrer, tá bom, vou ter que morrer, fazer o quê?
Eu sou culpado. Não vou discutir. E foi assim que foi. Jesus foi para a cruz nesse pensamento. Porque ele estava morrendo como um de nós. Inocente, mas morrendo como um culpado. Eu e você somos indesculpáveis. E Jesus andou caminhando, foi para a cruz como indesculpável. Nós só tivemos desculpa, nós tivemos o perdão por causa de Jesus. Porque por nós mesmos nós não temos direito a perdão nenhum. Não existe direito de perdão para nós pelas nossas obras. Versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Testemunhas falsas, acusações mentirosas. Quem se importou? Condenação ilegal. Mesmo inocente foi condenado à morte. Mesmo inocente foi condenado à morte. Quem se importou? O povo todo grita, não, solta Barrabás. Prefere um bandido a ele. Nós sabemos que estava escrito na história, mas isso não isenta a maldade do ser humano. Não isenta a maldade do ser humano em querer aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Não isenta. Não isenta a nossa maldade. Não isenta. Versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Crucificado entre os ladrões, não foi isso? Mas Isaías cita algo aqui que acontece também. Com o rico esteve na sua morte. Isso se cumpriu quando José de Arimateia disponibiliza o seu túmulo. Alguém rico para Jesus ser enterrado lá. Então, até isso, nos mínimos detalhes, aqui Isaías cita, né? Ali está, Deus usa Isaías para poder trazer aqui em Isaías 53, né? Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. E aí se cumpre através ali da vida de José de Arimateia, que dá o seu túmulo ali, né, da família ali para poder enterrar Jesus, né? Uma profecia detalhada se cumprindo séculos depois. Existe evidência do Salvador de que ele é verdadeiro, de que ele é real, sim. Mas o problema ainda é a incredulidade do ser humano. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Era para eu e você ser esmagado, mas foi Jesus que foi. Pela justiça de Deus, pela ira santa de Deus. Embora o Senhor não tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. E não é que o Senhor ficou feliz com o sofrimento de Jesus, não significa isso. O Senhor agradou moê-lo, né? Vai dizer que esmagá-lo. Isso significa que não significa que Deus se alegra no sofrimento. Significa que o plano da redenção exigia um sacrifício. E quando ele se sente satisfeito é porque o sacrifício foi perfeito, completo. Quando Jesus diz ali na cruz do Calvário, ele diz o quê? Está consumado. Deus foi satisfeito naquilo que precisava ser satisfeito através do sacrifício de Jesus. Por isso que foi consumado. Por isso que Jesus diz que está consumado. A cruz não foi um acidente, foi o plano eterno de Deus. Apocalipse diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo já foi prometido que seria morto desde a fundação do mundo. Não foi uma surpresa para Deus, surpresa para a humanidade. Mas para Deus, não. Se não podemos dizer que podemos surpreender a Deus, podemos, né, com as nossas palavras, qualquer coisa que a gente fazendo, e Deus, caramba, nunca vi alguém falar uma palavra tão bonita dessa para mim, não.
Deus não é um ser humano para ser surpreendido por ninguém, para ser pego de surpresa, para ter que fazer um plano B porque o plano A falhou. Não, o plano A sempre existiu, Jesus, o Salvador. Versículo 10, não é isso? 11, eu já li o 10. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Depois do sofrimento, vem a vitória. Vitória? Ela já ri logo. Depois do sofrimento, a vitória chegou. Amém. Valéria falou amém. Glória a Deus. Amém. Então, depois do sofrimento, vem a vitória. Cristo veria o resultado do seu sacrifício. E qual era esse resultado? Pecadores justificados. Pecadores justificados. O seu servo, Jesus, né? A gente leu aqui. O justo justificará muitos. Graças a Deus por isso. Justificação significa que Deus declara o pecador justo diante dele. Não porque somos bons, ou porque somos justos, ou porque merecemos, ou porque pagamos a nossa dívida, mas porque Deus pagou a dívida em nosso lugar. Através do seu Filho Jesus. Através do sangue de Jesus. Versículo 12, caminhando para a gente encerrar. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A morte não foi o fim. Ele foi exaltado. Ele ressuscitou. Está consumado. O preço foi pago. Deus foi satisfeito. Não existe mais condenação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ele intercede pelos transgressores, por mim e por você. Ele intercede diante do Pai. Hoje Jesus Cristo está à direita do Pai intercedendo pelo seu povo. E hoje nós vemos aqui o Cristo rejeitado, o servo rejeitado, o servo sofredor, o servo substituto, substituiu a mim e a você. O servo crucificado, o servo vitorioso. A cruz foi o lugar onde a justiça de Deus foi satisfeita, o amor de Deus foi revelado, a salvação foi conquistada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Reconheça a seriedade do pecado. O pecado é tão grave que exigiu a morte do Filho de Deus. Confie somente em Jesus Cristo para te salvar. Nenhuma obra humana pode salvar a mim e a você, nem a ninguém, somente a obra de Cristo. Viva com gratidão pela cruz. Se Cristo morreu por nós, nossa vida deve ser dedicada a Ele também. Proclama esse evangelho. Isaías perguntou, quem creu na nossa pregação? Não é porque ninguém crê que a gente não tem que continuar pregando, a gente tem que continuar pregando. A igreja tem a missão de anunciar essa mensagem a todo mundo. As pessoas querendo ou não, as pessoas ouvindo ou não, pregue. A tempo, a fora de tempo, pregue o evangelho, como diz a palavra do Senhor. Cristo foi ferido para que fôssemos curados. Cristo foi condenado para que fôssemos justificados. Cristo morreu para que tivéssemos vida. Mas a história não terminou na cruz. No terceiro dia ele ressuscitou. E hoje o servo sofredor, aquele que disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, não só
veio, como veio o Salvador de todo mundo. O servo sofredor foi exaltado. Para que naquele grande dia você possa ser exaltado com Ele, na obra dEle, pelos méritos dEle, para a glória do nome dEle. Está chegando a hora dos humilhados ser exaltados. Não vai ser aqui não, meu irmão. É no céu. Não espera a exaltação aqui nessa terra, não. Às vezes as pessoas perguntam, quando que vai chegar a hora do humilhado ser exaltado? No céu. Com Jesus. Não vai ser aqui não. Porque o reino de Deus não é dessa terra. Não é dessa terra. Glórias ao nome de Jesus, por isso. Aplauda o Senhor nessa hora. Aplauda ao Rei Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia.